mas eu... Pedro, provocação educada. Não, mas faz sentido escolher um evento na história para um fenômeno crime diluído em 200 anos? No limite do argumento hiperbólico, daria para culpar desde Constantino. O primeiro filho da puta foi Constantino, exatamente. Não é para você parar de fazer caminho para trás, é para você ir encontrando cada um dos culpados. O primeiro é Constantino, que transformou a religião cristã em religião de Estado. Depois veio Teodósio e proibiu todas as outras, apagando do mapa o politeísmo de dentro de uma civilização que foi criada à base de politeísmo. O primeiro apagamento que a história cristã criou foi exatamente por causa de Constantino, que primeiro ele legaliza, né, naturaliza o cristianismo, mas ele não é nem sequer o culpado, né? O culpado é o Teodósio, que poucas décadas depois dele proíbe o paganismo, proíbe, por exemplo, a gente ficou sem acesso aos hieróglifos, sem saber o que estava escrito naquela merda, por causa disso, precisamente por causa disso. Ou seja, toda a civilização romana ela é constituída na base do politeísmo. E o cristianismo alega que a gente é feito de direito romano como se fosse uma parada nossa, cristã, culpa do. Não é. Toda a sociedade romana é politeísta, ela é fundada na base do politeísmo. Quando é que isso vai virar? 100 anos antes do Império Romano cair. O Império Romano é de 700 anos antes da Era Comum até 400 anos depois da Era Comum. É mais de 1000 anos. Nos últimos 100 tinha se virado cristão. O primeiro apagamento da história foi com o politeísmo, que eles começaram a chamar de pagão. Sabe o que é pagão? Sabe o que é pagão? Caipira, porra. Caipira. Pagão significa, na língua desse filho da puta, caipira. É o cara que não entendeu a religião do novo tempo. O primeiro apagamento que aconteceu, a primeira sociedade que o cristianismo apagou da história a sua relevância é o politeísmo. Tratou o politeísmo de maneira ridícula, diminuiu a sua relevância, apagou do mapa, construiu a ideia de que cristianismo é que constrói o bem. O primeiro a ser apagado do mapa são os politeístas romanos. Romanos. É isso mesmo, é isso que tem que dizer. É para fazer o recuo até lá atrás mesmo, na origem. Desde a origem, o cristianismo assassina culturas. Desde a origem, começando por Roma. Começando por Roma. Aliás, é mais ou menos a, a estrutura da afirmação de Nietzsche, né? Na verdade, aquilo ali foi uma moral de escravos que se desenvolveu ali no Império Romano e ajudou a cair, né? É óbvio que Nietzsche está falando merda, mas sim, apagamento mesmo, apagamento, explícito apagamento, explícito apagamento, explícito apagamento, explícito, desde a origem, exatamente, desde a origem, apagamento. O cristianismo ele se espalhou no globo na base da violência. Pelo mesmo motivo que você fala português hoje, você está num outro continente e fala português. Por que será que você fala português? Por que será que você fala português? Será que português é mais fácil? Será que português... Não, foi tudo na base da violência. Tudo na base da violência. Tudo na base da violência. Foi. Agora, pode ter um português gente boa hoje. Eu estou dizendo para vocês odiarem os portugueses por causa disso? Não. Sequestro de várias lendas. Para começar, a data do nascimento de Cristo não é a data do nascimento de Cristo, é a data da Saturnália. Não existe, veja, pela própria tradição cristã, a data do nascimento de Cristo não é a data do nascimento de Cristo. Apagamento mesmo, intencional apagamento. Trocaram a data da comemoração do Natal para... Veja, apagamento. Toda a história do cristianismo é feita na base de apagamento das culturas dos outros. Na base de apagamento. Os jesuítas... Conhece a história de São Paulo? Conhece a história de São Paulo e vai me dizer que os jesuítas não são violentos? Apagamento. Apagamento puro e simples, apagamento. Aí tem uma família escrota indígena que traiu os próprios familiares em São Paulo, dos Tibiriçá, né? Da família de Tibiriçá, que aí casou com um católico e entrou, e hoje essa família indígena é rica. E o resto, que era primo, irmão, sobrinho, tudo morto. Ninguém sabe qual é da cultura desses caras. Se venderam, tudo prostituta.
Tudo prostituta. Apagamento. Apagamento. Apagamento puro e simples. Pagamento. Apagamento. Agora, pode ter um cristão gente boa? Não, tem um monte. Eu estou dizendo que não tem. Pode ter alguns cristãos que estavam tentando produzir apagamento e outros que queriam salvar a cultura. Aí você vai falar o quê? Ah, mas aí a gente só sabe tupi, a gente só sabe tupi porque os padres católicos preservaram pra gente, sim. E eles aprenderam para quê? Para ajudar no processo de apagar a história dos tupis. A gente tem um negócio chamado tupi antigo que não é tupi antigo, é tupi eclesiástico, que é o nome daquilo. O nome do negócio é tupi eclesiástico. Tá? Tem que se chamar assim, tupi eclesiástico. A gente não tem acesso ao tupi antigo. A gente tem acesso a tupi eclesiástico, que era a intelectualidade, a racionalidade sendo usada para ter o maior acesso possível à língua dessa galera, para facilitar o processo de apagar a cultura deles. Apagamento. Apagamento. Certo? O foda é que esses cristãos latino-americanos, eles não entendem a própria história, né? Mas eu não estou pedindo reparação. Não estou pedindo reparação. Vou fazer o seguinte: vou rodar mais um vídeo. Não, beleza, mas aí a gente pode ir. Porque, veja, eu não sou jurista, quer dizer, eu sou jurista. O pior de tudo é que eu sou jurista, eu sou advogado, tá? Eu tenho OAB, mas eu não estou atuando como jurista. Eu estou dizendo assim, o que era importante eram as pessoas, o que é importante da decisão da ONU, o que é importante disso é não deixar esquecer, não deixar apagar, não deixar apagar. Eu não estou pedindo que ninguém pague minha conta, não. Até porque, provavelmente, ao contrário, provavelmente, olha a minha cara, provavelmente eu venho de famílias que tem uma mistura, alguma mistura deve ter de povos indígenas e povos africanos, mas claramente, obviamente, a minha ascensão também vai beber lá em Portugal. Se eu fizer o cálculo, se eu fizer o. Vamos fazer, como é que é o nome daqueles negócios? Vamos fazer o negócio do DNA lá, meu negócio. Vai dar em Portugal. O que eu estou dizendo é: a população, a população tem que saber com muita clareza, que tem que saber com muita clareza que se existe uma sociedade onde temos preconceito com pessoas negras, temos exclusão social de pessoas negras, que temos indígenas inexistentes, eles simplesmente não existem. Eles não existem na vida social. O fato de que existe tradição indígena para nós é um não fato. É um não fato. É um não fato. Certo? Ninguém conhece. Você é indígena, você não sabe a língua que sua família falava, você não sabe quais eram os deuses que seus ancestrais adoravam, você não sabe porra nenhuma disso. Foi tudo apagado. Foi tudo apagado. Você tem que saber que se hoje você é um otário que segue o cristianismo, você veio de uma família indígena, porque seus pais foram violentados, seus avós foram violentados. Tem que ter certeza disso. Não tem outro mecanismo que não esse. Ou foi o mecanismo da violentação, ou foi assim, ou foi pelo mecanismo através dos padres, que eles serviam para isso, para veja bem, se você colar com a gente, dá bom. Se você colar com a gente, dá bom. E como aconteceu em São Paulo, isso envolvia traição. Isso envolveu traição. Isso envolveu traição. Como o mundo é complexo, veja bem, no Rio de Janeiro chegaram tinha grupos de indígenas que brigavam entre si. Aí chegaram os portugueses e os franceses se aliaram com uns, os portugueses se aliaram com outros e foram colocados para brigar. Na medida que você estava colado com a galera que ganhou, você vira amigo da galera que ganhou, né? E aí, mesmo processo de apagamento. O processo de apagamento aconteceu. A galera vai fingir que não? Vai fingir que não mesmo. A gente tem que discutir no século XXI se teve ou não apagamento das culturas que estavam aqui, ou a gente conhece, ou foi uma negociação, em que as pessoas sentaram para conversar e deixa eu te apresentar a minha cultura. Que legal a sua cultura, deixa eu apresentar a minha. Tá, eu vou fazer o registro da sua cultura
vou registrar tudo isso e a gente vai passar para frente, né? A sua língua, né? A gente vai, o meu e o seu, foi assim? É claro que não, né? Foi apagamento. Foi apagamento. Houve um processo de apagamento. A não ser que você queira achar que só porque uma cultura não escreve, ela não tem cultura, ela não tem ancestralidade. Veja bem. O cristianismo chegou. O cristianismo chegou no poder de Roma. O cristianismo chegou no poder de Roma através de imperadores que aceitaram a tese de que tinha uma galera estava rolando uma galera já estava rolando uma galera cristã, a guerra civil estava comendo solta, e aí eles foram adotando. O primeiro deles, o primeiro que faz um movimento importante nesse sentido é Constantino, que vai criar o credo nicênico, que é basicamente o que é o catolicismo, né? Para todos os efeitos, vai dar a base do catolicismo, é o credo nicênico. Ele vai se desenvolver junto ao Estado romano. O Estado romano cai, fica essa merda lá. Os povos germânicos que vão chegar na região, muitos deles adotaram o cristianismo diário, que a gente chama de arianismo, por causa que era o cristianismo do cara chamado Ário. Muitos desses líderes adotaram o arianismo. E depois eles mudaram de ideia. Por quê? Porque era mais interessante ficar com o que era hegemônico naquele território que eles estavam. Certo? Eles foram adotando. Muitos deles. Líderes políticos adotando essa religião faziam com que toda a base fosse convertida à religião. Um caso é interessante, que é o de Carlos Magno, que vai dominar quase toda a Europa, praticamente toda a Europa ocidental, tirando as penínsulas e a ilha, né? Então, toda a Europa ocidental, fora penínsulas e ilhas, ele dominou essa região toda. E ele domina os saxões. Saxões que foram presentes na Inglaterra, eles se converteram ao cristianismo. Por quê? Porque era útil. Os saxões que estavam lutando contra o Império Carolíngio, eles não se converteram. Eles tentaram várias vezes expulsar os católicos de lá e começar a sua própria cultura de novo. E foram massacrados. Certo? Nos carolíngios, é óbvio isso acontecendo. Entre os vikings eles chegavam na região, às vezes tinha conflito, às vezes não tinha conflito com essa questão religiosa, e às vezes eles perceberam que era bom entrar nessa cultura, como aconteceu com o Rolo, acho, na França, por exemplo. Acho que o nome do cara é Rolo. Veja, na hora que o líder viking fala isso, eu sou cristão, ele vai levar toda a comunidade dele junto. Toda a comunidade é obrigada a ser também. É apagamento, porra. É apagamento. É apagamento. É por via dos reis que se faz isso. É por via de Constantino que se faz isso. É por via, sei lá, que eu não lembro agora quem era o imperador Franco. Mas é pelos reis. Quando é pelo rei, cara, ele força a conversão no clã. Não é assim, todo mundo tá gostando. É forçado. É forçado. No caso dos carolíngios brigando com os saxões continentais, é visível como isso é quando você ainda está tentando resistir à dominação do outro clã. Certo? É assim, você se aproxima e você coloca, ou você se junta com a gente, ou você vai se fuder. O que você quer fazer? Se juntar com a gente ou se fuder? Se juntar com vocês, né? Vou querer me fuder? Essa operação é violenta. Essa operação é violenta. Tem problema ser violento ou não ser violento? Ah, mas você está sendo anacrônico? Ah, mas não sei o quê? Ah, piriripopó, pipopopó. Não, eu estou dizendo, esse movimento é violento. Eu não estou dizendo que o cristianismo, quando ele fez isso, ele é mais violento do que todos os outros que fizeram. Eu estou dizendo que isso é violento. Não estou nem dizendo que isso é do bem ou que isso é do mal. Eu estou dizendo, isso é violento. Não é um passeio.
É um apagamento, certo? E isso é violento, é isso que eu estou dizendo. É violência. Isso não é através da amizade. Você não pode representar isso como, chegou, né? Como é que é? Os americanos, como é que é? Os puritanos chegaram lá na Inglaterra, aí tinha os indígenas lá, e dia de ação de graça, que bonito, coma a minha roupa, conheça a minha cultura, é um momento de compartilhamento e etc. Não, esse é um processo violento, certo? Esse processo é violento, é descritivo, isso é violento. Isso só paga as pessoas, certo? Só paga, isso foi violento. Por que é preciso dizer que foi violento? Porque já foi, já aconteceu. Para você entender por que aqui a gente não fala uma língua indígena qualquer. Por que a gente fala português? Porque os portugueses venceram na base da violência. Caralho, veja, não é sobre você moralizar a história, é sobre você entender as causas das coisas. Ora, o desenvolvimento europeu foi um desenvolvimento violento. Não, mas os egípcios também eram violentos. Sim, você é retardado? Eu estou dizendo que os egípcios não eram violentos? Eu estou dizendo que o estabelecimento da Europa como supremacia cultural do globo não foi assim, oi, vou te contar a palavra de Cristo, vai ser super legal. Não foi assim, foi violento. Não foi ensinamento, foi violência. É só para a gente entender a mecânica sobre a qual se erigiu essa coisa. Porque, veja, a Europa dominou o mundo. A Europa dominou o mundo. A Europa dominou o mundo. Por que a Europa dominou o mundo? Porque ela tinha mais conhecimento? Porque ela era mais legal? Porque ela era mais bonita? Não, porque ela aumentando o comércio global, ao aumentar o comércio global, ao fazer o aumento do comércio global, você tem mais capacidade de estruturar um país mais poderoso. Economicamente, isso dá uma vantagem inconteste para as potências que estão participando da colonização a nível global. Essa potência de produção, ela vai vir como uma potência de conversa ou ela vai vir com uma potência de extermínio? De extermínio. Foi o que aconteceu. Ora, foi o que aconteceu. Mas os povos que estavam aqui, eles também brigavam entre si. Sim, eles brigavam entre si, mas eles não tinham poder de extermínio. Os cristãos tinham, eles fizeram, exterminaram. Foi o que aconteceu. Mas e se fossem os muçulmanos? Provavelmente seria igual e agora estava todo mundo adorando Alá. Se fosse se Roma tivesse criado um sistema de mercantilismo global, ele teria alcançado a potência para todo mundo ser politeísta, mas não foi, né? Se tivesse acontecido na Mesoamérica, todo mundo agora estaria falando de Quetzalcoatl. É isso? Quetzalcoatl? Não lembro o nome. Mas não foi, porra! Mas não foi. Não foi. Entendeu? Se a China tivesse desenvolvido o comércio global, ela teria se tornado potência, teria colonizado o globo e estava todo mundo falando, escrevendo Quetzalcoatl. Isso. Estava todo mundo agora com um quadro de Quetzalcoatl no quarto e não de Jesus Cristo. Como foi a comunidade cristã? Foi a comunidade cristã que foi violenta com todo mundo. E não o grupo do Quetzalcoatl, certo? E ainda assim, o nome desta porra desse canal seria Ateu Informa. Tá? Se os muçulmanos tivessem dominado o mundo e tivessem chegado aqui e tivessem colonizado aqui e tivessem trazido a comunidade europeia para cá, eu ia estar criticando a supremacia árabe. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Vou fazer o quê? Eu vou ficar criticando o mundo hipotético? Mas os vikings também eram violentos quando eles eram politeístas. Sim, mas eles não colonizaram o globo. Não foram os vikings que colocaram os africanos e trouxeram para cá para serem escravizados. Que caralho? Não foi, não foi. Foi isso. Não... mas os fenícios, eles sacrificavam crianças. Fenícios, sim, os fenícios sacrificavam crianças. Não sei se é verdade. Inclusive, tem. Provavelmente era invenção romana esse pá, mas beleza. Vamos supor, é isso mesmo, já tem a prova, o osso X, Y, Z. Foram os fenícios que colonizaram o Brasil? Não, então cala a porra da boca. Tu tá com essa porra dessa boca aberta agora, até agora por quê? Você tá com essa boca aberta?
Até agora, falando merda. Se a gente tivesse sido colonizado pelos fenícios, aí eu estaria dizendo, pois bem, as violências que os indígenas aqui sofreram seria pelos fenícios, mas foi não. Então cala a boca, porra! Então cala a porra da sua boca. Quem que fez? Quem que fez? Foram os cristãos. Então pronto. Agora a gente vai fingir que um processo que foi violento não foi violento. Qual a finalidade? Qual é a finalidade da gente fingir que um processo que foi violento não foi violento? Qual é a finalidade da gente fingir que o extermínio não foi um extermínio? Qual é a finalidade da gente fingir que o apagamento da cultura africana não foi um apagamento da cultura africana? Qual é a finalidade disso? Porque isso tem consequência prática. Porque quando acontece esse tipo de apagamento, você força uma comunidade inteira, a reproduzir os valores da violência de quem venceu. É horrível ver a galera acha isso bonito pra caralho, né? Ver as comunidades negras americanas elas se fortalecerem na medida em que elas criam a sua própria religião cristã. Eu acho horrível isso. Eu acho assustador. Assustador. Quer dizer, a única maneira do cara ter a cultura própria é ele se submeter mesmo. Isso é horrível, isso é horroroso. Isso é horroroso. Veja a implicação disso, tira o elemento da cultura em que você está inserido e imagine um outro lugar. Enfim, pensa psicologicamente num mundo em que aquelas coisas que a gente está falando aqui não estão associadas às coisas que você tem na sua cabeça. Imagine o seguinte, como é que eu falo isso? Vou criar uma situação hipotética aqui. Tá bom. Imagina, pronto, os persas, né? Imagina os persas. Os persas dominaram uma região muito grande, etc e tal. Imagine se a Grécia, tá? Com quem vocês têm afinidade, que vocês entendem, imagine se a Grécia só pudesse ser a Grécia, se só pudessem ser pensadores filosóficos, considerados a sério, etc e tal, na medida em que eles reproduzem Ahura Mazda, por exemplo. Ahura Mazda. Imagine que a Grécia toda, aqueles pensadores, para eles serem entendidos como pensadores sérios, para eles terem uma cultura própria, eles têm que cantar músicas de louvor a Ahura Mazda. Você consegue entender o que eu estou dizendo agora? Se todo o texto, se a Ilíada e a Odisseia fossem escritas, a Ilíada e a Odisseia com a Ahura Mazda brigando de um lado e o outro que eu esqueci o nome, lá do outro lado, e os demônios da cultura persa. Não seria estranho? Não seria esquisito para você? Não seria esquisito? Tipo, não seria mais a Grécia, né? Olha a profundidade dessa tua frase que o camarada falou aqui, ó. Não seria mais a Grécia, né? Não é isso? Não é isso? Não é precisamente isso? Se eu olhasse para uma cultura e a cultura estivesse apagada, você não tivesse nenhum conhecimento dos deuses gregos, toda a estrutura, quando fosse falar de grandes, todos os gregos, quando fossem falar de filosofia, fossem falar de homens fortes, remeter-se a Gilgamesh, você sabe, não seria mais a Grécia. Tudo que você entende como Grécia não seria mais, não é? Teria sido apagado, não é isso? Teria sido apagado. Então, quando eu vejo uma comunidade afrodescendente e aí a galera, nossa, que legal, pô. Aqui a religiosidade deles é cristã, mas é uma cristandade africana, etc e tal. Eu não consigo olhar isso como se fosse, nossa, que legal, isso é a sobrevivência da cultura como ela pode. Não, é a morte dela. Ela morreu. Ela morreu, é outra. Você está completamente dominado, completamente dominado. Completamente dominado. Nos Estados Unidos tem uma cultura própria, não é porque é bonitinho e resistência, não. Tem uma cultura própria porque nos Estados Unidos tem apartheid, é essa causa. Essa causa. É por isso que tem uma igreja de branco e uma igreja de negro nos Estados Unidos, porque tem apartheid. Ou seja, não é fofo, você está encontrando fofura em apartheid. Ah, vá para o inferno, porra.
O motivo por que tem essas estruturas segregadas é porque tinha segregação racial. Oh, caralho! É violência, porra, o motivo de ter essa culturinha separada. É violência. Você olha para isso e acha bonito, e acha fofo, e acha legal. Ah, que legal! Que legal, eles têm uma cultura própria aqui. Eles só tem essa separação cultural porque tinha segregação racial nos Estados Unidos, porra.